família, boa noite. Paz seja convosco. Se assente um minuto, por favor. Pastor Ricardo é um pastor generoso, tá? Não é isso tudo que ele falou, não. É porque ele realmente é uma pessoa generosa. Eu vou apresentar aqui 3 pessoas para vocês. Minha esposa, já está de pé? O Elias de pé e o Israel de pé. É a mulher, o filho e o sobrinho, tá bom? Obrigado por vocês terem vindo comigo. Gente, tem gente no YouTube também, assistindo. Que Deus abençoe vocês. Que a graça que vai ser derramada aqui nessa noite se derrame sobre vocês aí também. Queridos, nós vamos começar uma jornada de 3 noites. E eu quero fazer minhas palavras do pastor. Precisa ter muita atenção, muito foco. Evitar conversar, ficar dislexo, senão você perde a nossa caminhada. Bom, eu hoje de manhã comecei dizendo que qualquer seminário... Você está aí, Samuel? Puxa vida, pai, mesmo no escuro eu te vejo. Eu comecei esse seminário falando a respeito do curso teológico. Qualquer um de vocês que forem fazer qualquer curso teológico básico, livre, está cheio aí pelo Brasil afora, você vai aprender sobre 10 pontos da teologia, a saber, Deus, depois Jesus, que é a cristologia, o Espírito Santo, que é a pneumatologia, os anjos, que é a angelologia, os homens, o pecado, que é a martiologia, a salvação, que é a soterologia, a bibliologia, a eclesiologia, que é o estudo da igreja, e por fim, quando você chegar no final desse curso, você vai estudar a escatologia. Então, a palavra escatologia, ela é uma união de 2 palavras gregas. Escaton é fim, e logia é estudo. Então, o tempo todo eu vou usar a escatologia. Aí você sempre vai linkar o fato da escatologia nessas 2 palavras. Escaton é fim, e logia é estudo. Então, escatologia é o estudo do fim. Aí você está sentado nesse domingo olhando para mim no meio de janeiro e falar: tudo bem, pastor, e qual é a relevância disso? Bom, a relevância da escatologia está no fato de a eternidade ter só apenas 2 destinos, ou é a salvação eterna ou é a danação eterna, e são as nossas escolhas diante da palavra de Deus que vai determinar salvação ou condenação. Já vos garanto de antemão que a igreja do Evangelho Quadrangular não é uma igreja calvinista, nós somos uma igreja arminianista. Tá? Pastor, o que é o calvinismo? O calvinismo trafega sobre o determinismo divino. É como se Deus pegasse o João e determinasse que o João fosse para o céu. E aí o João podia fazer tudo de errado aqui na terra, porque Deus determinou que ele ia para o céu. Então, mesmo errando, escolhendo tudo errado, ele chegaria no céu. E o Joaquim, Deus determinou para ir para o inferno. Então, o Joaquim podia fazer tudo certo, vir para a igreja, tomar santa ceia, dizimar, ofertar, ler a Bíblia, perdoar o irmão, que ele ia terminar no inferno. Não é isso que nós cremos, não é essa a hermenêutica salutar da Bíblia, sabe? Nós cremos no livre-arbítrio. Deus disse para Adão não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O dia que ele comeu, Deus não interferiu, mesmo antes tendo dito. Por quê? Deus não interfere na escolha humana. Então, a revelação do Apocalipse é extremamente importante. Por quê? Porque ela trafega pela salvação eterna ou pela danação eterna. Bom, hoje de manhã eu também estava dizendo que a escatologia está de pé de igualdade a qualquer outra doutrina da Bíblia. No caso meu, que já estou pregando ela há muitos anos, eu puxo a sardinha para o meu lado. Eu entendo que toda a Bíblia é uma revelação de Deus, tem um amém? Mas eu creio que o Apocalipse é uma revelação especial dentro da revelação geral. Veja bem, vou repetir isso. Eu creio que todo canon, todo livro inspirado, com exceção dos apócrifos, óbvio, tirando eles de cena, entrando na canonicidade bíblica, eu creio na inspiração, e que todos os 66 livros
são revelação de Deus. Entretanto, porém, todavia, como estudante da escatologia, eu costumo ensinar que a escatologia é uma revelação especial dentro da revelação geral. Por que eu creio nisso? Porque ela está de pé de igualdade, ou para mim, mais relevante do que qualquer outra coisa. Olha, a nossa igreja tem várias doutrinas, mas 4 governam ela. Quais são as 4 doutrinas que governam a igreja do Evangelho Quadrangular? Me ajuda a pregar, diga: Jesus salva, diga: Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, diga aí: Jesus voltará. Ei, veja bem, nós saturamos o Jesus salva, nós saturamos o Jesus cura, nós saturamos o Jesus batiza com o Espírito Santo. Temos que pregar salvação, temos que pregar cura, temos que pregar batismo com o Espírito Santo, amém ou não amém? Mas você não pode esquecer que Jesus salva para levar para o céu, Jesus cura para levar para o céu, e Jesus batiza para levar para o céu. Então a escatologia está de pé de igualdade com qualquer outra doutrina. Se Jesus salva, é para a gente chegar lá em cima, não é para a gente ficar aqui embaixo. Tem um amém, gente? Então continue focando a atenção, que eu vou só acelerando e aprofundando. A Bíblia é um livro escatológico. A Bíblia não é apenas uma caixinha de promessa. Eu fui criado em outra denominação, do meu berço materno. Eu cheguei na nossa igreja nos últimos 30 anos, nos primeiros 14, eu fui criado em outro lugar. Então lá a gente tinha a caixinha de promessa. Nós fomos criados olhando para a Bíblia apenas como um livro romântico, mas a Bíblia não tem só promessa. A Bíblia também é um livro profético. Pastor, qual que é a diferença entre profecia e promessa? A promessa depende do seu crédulo. A promessa só cumpre se você crê. Quem crê recebe a promessa. A profecia não depende de você crer ou não crer. O que Deus diz, assim será. Então, você não pode olhar para o Apocalipse ou para a Bíblia apenas como um livro romântico, de caixinhas de promessa. Continue focado em mim, porque eu vou começar a te mostrar agora que toda a estrutura da Bíblia aponta para essa palavra que eu estou afirmando e defendendo. A Bíblia, de forma estatística, de Gênesis a Apocalipse, 40% dela é escatológica. A Bíblia tem um menu vasto de assunto. A Bíblia tem assunto para tudo. Não sei se você é um estudioso frenético da palavra, como eu, de maneira sistemática e dogmática. A Bíblia ensina a fazer manteiga, a Bíblia ensina a fazer cerca, a Bíblia ensina a fazer telhado, a Bíblia ensina a fazer roupa, a Bíblia ensina tudo. Num vasto menu de ensinamentos bíblicos, eu estudei e averiguei um fato que poucos averiguaram até hoje. Que fato é esse? Que dos 31.102 versículos da Bíblia, 12.000 versículos falam a respeito da segunda vinda de Jesus. Opa, se tem mais de 12.000 versículos na Bíblia que falam a respeito do regresso iminente de Cristo na face da terra, eu não posso olhar para a Bíblia e ignorar esse fato. Deixa eu te dar mais informações a respeito dessa estatística. Cola em mim aqui, luz aqui na frente. Para cada um versículo que fala da primeira vinda de Jesus, nós temos 8 versículos que falam a respeito da sua segunda vinda. A Bíblia fala 8 vezes mais sobre o regresso iminente de Cristo do que a respeito da sua primeira vinda. Se a gente continuar olhando para a Bíblia de maneira mais aprofundada, e a gente caminha agora trafegando pelo Novo Testamento, o Novo Testamento é um compêndio de 27 livros, os 27 livros, apenas 3 não falam a respeito da volta de Cristo. Quais são os 3 livros do Novo Testamento que não versam a respeito da volta de Cristo? Filemon, 2º e 3º João. Pastor, por que esses 3 livros não falam a respeito da volta de Cristo? Provavelmente porque o livro é tão pequeno que não deu tempo do escritor registrar esse fato. Mas os outros 24 livros do Novo Testamento, todos eles versam a respeito da volta de Cristo. Hoje de manhã eu estava ensinando um pouco a respeito da escatologia paulina, ou o Apocalipse de Paulo. Paulo foi também um dos homens mais preponderantes dentro da visão do fim. Ele não foi apenas o apóstolo que lançou a igreja, mas ele também, junto com João, viu coisa extraordinária, tanto que 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses é considerado o Apocalipse de Paulo. Hoje de manhã eu estava ensinando que a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses tem 5
5 capítulos. No final de cada capítulo tem uma citação direta a respeito da volta de Cristo. O capítulo 1, 2, 3, 4, 5, ele não termina o capítulo sem informar o seu autor, o seu ouvinte, o seu leitor, a respeito da volta de Jesus. Só para você ter uma ideia, 1 Tessalonicenses capítulo 4, Paulo registra um capítulo inteiro a respeito de um dos assuntos mais importantes da escatologia, o arrebatamento da igreja. Tem um amém aí, gente? Vocês estão comigo? Diga eu. Então beleza, agora nós vamos começar a ler alguns versículos. Ô sonoplasta, tem aí King James? Então vamos para King James. Eu gosto muito de dar os estudos na Bíblia King James. Coloca para nós então Hebreus capítulo 6, e eu queria que você começasse a pensar comigo algumas coisas. Hebreus capítulo 6, muito bem. Sendo assim, considerando conhecidos os ensinamentos básicos a respeito de Cristo, eu preciso que vocês repitam algumas partes. A repetição é uma das melhores ferramentas andragógicas, a repetição leva à perfeição. Então grita comigo assim, diga ensinos, diga básicos. Então o que o escritor de Hebreus vai falar agora não tem nada de profundo, não tem nada de superlativo. O que ele vai listar agora é o que ele classifica como básico, ensinos básicos a respeito de Cristo. Prossigamos rumo à maturidade, sem lançar novamente fundamento de arrependimento de atitudes inúteis que conduzem à morte. 1. Da fé em Deus. 2. Passa da instrução acerca dos batismos. 3. Da imposição de mãos. 4. Da ressurreição dos mortos. 5. E do juízo eterno. 6. Deu para acompanhar? Diga amém. Então o escritor de Hebreus, que para mim é Paulo, para outros foram Apolo, nós não vamos discutir quem tem a autoria da carta. Ele está escrevendo aos seus ouvintes, volta o verso 1, e ele diz assim, olha, sendo assim, considere conhecido os ensinos básicos. O que ele quer dizer com ensinos básicos a respeito de Cristo? Ele quer dizer que qualquer crente, o crente mais raso, o crente mais superficial, o crente que converteu há pouco tempo, deve ter conhecimento a respeito desses 6 assuntos. O que o escritor de Hebreus está querendo dizer é que todo novo crente tem que saber esses 6 assuntos com os pés nas costas. Quais são esses 6 assuntos? Está aí o arrependimento. A palavra arrependimento no grego é metanoia, é mudança de mente, de pensamento, de atitude, de comportamento. Depois ele diz, o segundo ensinamento básico é fé, mas não é só fé em Deus, é fé de Deus, é tel, piste, tel, ou seja, é a fé reativa e a fé criativa. Verso 2, por gentileza, ele dá instrução acerca dos batismos. Nota que não há instrução a respeito do batismo singular, é batismos plural, porque 3 batismos: o batismo em fusão ao corpo de Cristo, o batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo. Depois ele narra a quarto ensinamento básico da imposição de mãos, que é transferência de poder. Aí ele termina correlacionando ressurreição dos mortos, quinto, e juízo final. Ou seja, note que do que ele chama de ensinamentos básicos de Jesus, de 6 tópicos, 2 é escatológico. 2 ensinamentos é a respeito do fim dos tempos. Olha, a ressurreição dos mortos está dentro do compêndio dos tempos finais. O juízo final acontece lá no final do reino milenar, aonde todos terão que comparecer perante o tribunal de Deus. Ou seja, Paulo ou Apolo, que escreveu o livro, está dizendo o seguinte: todo crente deverá ter um mínimo de conhecimento escatológico. É óbvio que nessa noite nós não vamos começar pela ressurreição dos mortos. É óbvio que hoje nós não vamos começar sobre o juízo final. Hoje nós vamos ter que começar pelo começo. Tem o seu amém? Então vamos para 1 Tessalonicenses 4, é o começo. Enquanto ele põe lá, olha para mim aqui fixamente. A pergunta é, pastor, qual é esse tempo que nós estamos vivendo? Então deixa eu só passar por esse ponto com vocês e a gente continua a leitura da palavra de Deus. Bom, nós estamos vivendo hoje o que é narrado no sermão escatológico de Jesus. Pastor, onde está o sermão escatológico de Jesus? Está em 3 capítulos da Bíblia, Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Ninguém consegue interpretar ou entender o sermão escatológico de Jesus se não unir os 3 capítulos. Repita os capítulos: Mateus 24, Lucas 13, Marcos 21, Lucas 21, Marcos 13 e Mateus 24.
Bom, escute isso, por favor. Mateus 24 é o capítulo mais emblemático da Bíblia. Mateus capítulo 24, eu não arriscaria lê-lo sem muita perícia, porque Mateus capítulo 24, Jesus narra 3 acontecimentos, eu vou citá-los aqui. Jesus fala sobre os sinais do fim dos tempos, a tribulação e a grande tribulação, e se o leitor for leigo, ele não consegue discernir o acontecimento dentro do período correto. Eu já vi gente ler o livro do Apocalipse e fazer uma bagunça nele, porque Jesus trata de 3 tempos no mesmo capítulo: sinais do fim dos tempos, tribulação e grande tribulação. Inclusive amanhã, segunda-feira, 19 horas, nós estaremos aqui para introduzir o período tribulacional, de acordo com o sermão escatológico de Jesus. Veja bem, o que nós estamos vivendo hoje, pastor? Nós estamos vivendo o que a Bíblia chama de sinais de gemidos. O que nós estamos vivendo hoje? Os sinais do fim dos tempos. O profeta Isaías diz: eis que vejo a terra cambaleando como um bêbado. Ele está vendo a terra sendo chacoalhada. Não precisa ter conhecimento teológico, apenas raciocínio lógico para se aperceber que as coisas estão afunilando. Todos os sinais que precisavam acontecer para que Jesus pudesse voltar já aconteceram. Algumas pessoas, depois que eu dou a palestra, me param nos corredores e me questionam. Algumas me mandam um direct ou me perguntam: pastor, quais são os sinais? Quando você lê Mateus 24, Jesus dá uma lista de sinais que poderão ocorrer a respeito do seu iminente regresso. Entretanto, porém, todavia, estudando esses sinais, eu vos garanto que todos, absolutamente todos os sinais já se cumpriram. De maneira mais exata e histórica, o último sinal se cumpriu, dia 16 de maio de 1948, quando a Organização das Nações Unidas, a ONU, por um voto de Minerva de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, assina a instituição legal do Estado de Israel. O último sinal, queridos, eu vou ficar com vocês apenas 3 noites, nós não vamos arranhar várias inferências bíblicas para um cenário profético. Então eu não vim trazer a teologia do pânico, não vim trazer a teologia do medo. Eu aprendi que o conhecimento liberta, amém? Então veja bem, nós estamos falando que os sinais a respeito da volta de Cristo já ocorreram. Todos os sinais já ocorreram. O que nós estamos esperando agora? O arrebatamento. Deixa eu te dizer uma coisa, sem pânico, sem terror. Nós não vivemos mais os últimos dias, nós não vivemos mais os últimos minutos, nós vivemos os últimos segundos da igreja na face dessa terra. A igreja precisa se despertar. Eu agradeço o pastor pela sua sensibilidade, pela sua generosidade. Um dia ele me parou e disse: pastor Castelo, eu queria que você fosse a minha igreja e pregasse a minha igreja a respeito do tempo do fim. São raros os pastores que têm essa sensibilidade, porque essa mensagem é incomum, essa mensagem é confrontadora, essa mensagem é para realmente quem quer morar com Jesus no céu. Eu acho que eu sou a pessoa certa, no lugar certo, com as pessoas certas. Nós estamos rumo à nossa pátria celestial. Bom, dito isso, o que nós temos hoje são sinais de gemidos. Um dia eu posso voltar aqui, se assim o pastor permitir e quiser, e ensinar a respeito dos sinais do fim dos tempos. Mas uma mensagem tão super, está aí vendo, gente, nós não somos uma igreja que estamos estudando escatologia, nós estamos vivendo já, o cenário está armado, os blocos econômicos já estão divididos, a economia global já está sacudida, sabe, o cenário já está todo pronto, só esperando o ator entrar para poder começar a atuar, que é a grande manifestação do anticristo. E um dia a gente fala sobre esse personagem chamado anticristo. Se eu não me engano, amanhã ou depois nós vamos arranhar alguma coisa a respeito de quem é o anticristo. Hoje nós vamos começar do começo. Então agora, pastor, o que nós estamos esperando? Arrebatamento da igreja. Nós estamos esperando a trombeta tocar, o nosso nome ser chamado, o nosso corpo ser glorificado, eu e você entraremos no gozo eterno. Vamos lá, gente, primeiro Tessalonicenses 4:16, papai. Diz assim, vão no 13. Fui muito longe aí, guerreiro. Não desejamos, no entanto, irmãos. Me ajuda a pregar, diga irmãos. Isso muda tudo no texto.
Hoje de manhã eu estava dizendo que se você quiser ser um bom exegeta bíblico, você precisa fazer 4 perguntas ao texto: quem está falando, para quem está falando, por que está falando e quando essa pessoa falou. Quando o apóstolo Paulo começa essa carta aos Tessalonicenses, ele diz: não desejamos, no entanto, irmãos, ou seja, ele está definindo o público pelo qual ele está escrevendo. O que ele vai falar agora não serve para o ímpio, o que ele vai falar agora não serve para o ateu, o que ele vai falar agora só serve para quem é irmãos. Se você não tiver uma boa interpretação do texto, e você vai se embaraçar todo nele. Não desejamos, no entanto, irmãos, que sejais ignorantes, ignorante com relação à falta de conhecimento aos que já dormem no Senhor. Nota que ele não usa quem morreu, ele usa quem dormiu no Senhor. E ele não está ensinando o sono da alma. Há algumas seitas por aí que crê que após a morte o morto entra em sono até ser ressuscitado. Não, pós-morte a atividade continua. É o que nós chamamos na teologia do estado intermediário da morte. É uma outra conversa para um outro encontro a respeito de Thanatos. Não desejamos, no entanto, irmãos, ele define o público, que sejamos ignorantes com relação aos que dormem no Senhor. Por que ele não diz os que morreram no Senhor? Porque para Deus ressuscitar quem morreu é tão fácil como acordar quem está dormindo. Tem um amém, gente? Então vamos lá. Não desejamos, no entanto, irmão, que sejais ignorantes com relação aos que já dormem no Senhor, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Hoje de manhã eu disse: pastor Ricardo, eu preciso sair correndo aqui, porque eu preciso ir lá no velório Zelo, porque uma pessoa da igreja faleceu, e eu saí daqui de manhã, eu fui fazer um ofício fúnebre, e cheguei em casa quase às 13 horas, e lá naquele ofício fúnebre eu estava usando essas mesmas palavras. É proibido chorar? Não. É proibido sofrer? Não. É proibido luto? Não. É proibido o quê? É proibida a revolta, é proibido a rebeldia, é proibido se insurgir contra a vontade soberana de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo: irmãos, não quero que sejam ignorantes com relação àqueles que dormem. Por quê? Porque para que não entristeçais como os que não possuem a esperança. Sabe, eu já vi muita gente nascer. Eu, como pastor, participo dos piores e dos melhores momentos, mais dos piores do que dos melhores. Dos melhores são aqueles que nos amam, dos piores de todos. Então, sempre quando alguém morre, antes de ligar para a família, eles ligam para o pastor, e eles acham que o pastor é quase um vice-deus ou um semideus. Tá, tudo bem. Então eu vi muitas pessoas morrerem, e eu já vi gente querer entrar dentro de caixão, eu já vi gente falar: por que eu não vou no seu lugar? Eu já vi gente querer pular dentro da tumba, da sepultura junto com o morto. Isso é uma atitude antibíblica e extrabíblica. A orientação do apóstolo Paulo para os crentes é essa: não quero que vocês sejam ignorantes com relação aos que dormiram. Sabe, para que vocês não entristeçam como os demais que não têm esperança. Não é proibido chorar, não é proibido sentir falta, não é proibido ter saudade de um parente seu que já morreu. Meu pai morreu, e eu estava lá na ponta do caixão. Meu pai também faleceu, e eu já passei por isso, porque às vezes alguém diz, a gente pregando assim pensa: é porque não é com ele, mas já foi comigo também. O apóstolo Paulo disse: chora, se entristece, mas não fique como aqueles que não têm esperança. Olha o que ele diz no próximo verso, no 14: porquanto se cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Alguém aqui crê que Jesus morreu e ressuscitou? Então beleza, da mesma forma que você crê que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, da mesma maneira devemos crer que Deus, por intermédio de Jesus, trará juntamente com Ele os que nele faleceram. Então há uma esperança. Epa, aí eu chego no velório, e aí quando vê o pastor, o choro vem todo. Eu saio de lá com uma ombreira cheia de meleca, lágrima, se você quiser. Beleza, tudo bem. Aí a palavra é: perdemos fulano. Aí a hora que eu pego para fazer ofício fúnebre, aí eu não alivio não. Porque quando você perde alguma coisa, é porque você não sabe onde está. E aqueles que morreram em Cristo, nós sabemos para onde foi. Quem morre em Jesus não está perdido. Quem faleceu em Jesus não tem nada perdido. Está tudo certo, meu irmão. Tá. Então agora Paulo está escrevendo para a sua igreja. O pastor é Paulo. Os membros estão ali na cidade de Tessalônica, ok? Na Ásia ali. Agora veja bem, ele está falando a respeito dos mortos. Mas agora ele vai mudar o assunto.
Ele vai sair dos mortos e agora vai entrar na categoria dos vivos. Eles estão aqui nessa noite? Então, verso 15: afirmamos a todos vós, grita forte comigo, pela palavra, diga, do Senhor. Beleza? Ele estava escrevendo, versando a respeito dos mortos. Subitamente ele muda a sua teologia do estado intermediário de morte para os vivos. E quando ele vai falar dos vivos, ele emprega uma expressão de confirmação. Quando ele falou dos mortos, ele não falou a palavra do Senhor. Quando ele falou dos mortos, ele falou dos mortos. Mas quando ele quis falar para os vivos, ele escreveu pela palavra do Senhor. O que significa essa expressão, palavra do Senhor? Ele está querendo dizer, o que eu estou dizendo, não sou eu que estou dizendo, o que eu estou dizendo, é Deus que está dizendo, através da minha vida. E do mesmo jeito que eu falei dos mortos, agora eu quero falar para vocês, a respeito de quem está vivo, e não é eu, a boca é minha, o aparelho fonador é meu, mas a vontade é de Deus. Os que estiver vivo, quando ele retornar, certamente não precederemos aqueles que dormem. Eita! Ele coloca um aditivo de confirmação, que eu vou dizer agora, vou dizer com a minha boca, mas não é palavra minha, é palavra do Senhor, para que não houvesse nenhuma dúvida na igreja. Está comigo? Diga amém. Aí, queridos, então nós vamos hoje conversar um pouco sobre o arrebatamento. Vamos lá. Dito isso, feita essa pequena introdução, a palavra arrebatamento, ela vem lá também do grego. No grego é arpazô, arpão, arco e flecha. Mas do grego foi traduzido para o latim. Do latim foi traduzido para o português. Então a nossa Bíblia é uma Bíblia de defasagem do pé do original muito grande. Várias partes da sua Bíblia que está escrito tenha fé em Deus, lá no original é tenha fé de Deus. Muda tudo, porque a fé em Deus é reativa, a fé de Deus é criativa. Mas nós não vamos questionar, porque o seminário não é de bibliologia. Veja bem, a palavra arrebatamento é a palavra arpazô, ou a palavra raptus, que equivale em português sequestro, levados à força. O arrebatamento é considerado dentro da teologia escatológica como uma doutrina iminente. O que é um evento iminente? Aquele evento que pode acontecer a qualquer momento, sem aviso prévio. Pode ser que não dê tempo de terminar esse culto, pode ser que não dê tempo de começar essa semana, pode ser que não dê tempo de terminar esse mês, pode ser que não dê tempo de terminar esse ano. Claro, não é a teologia do terror nem do medo, é do esclarecimento, do discernimento. Quando há mais de 20 anos atrás eu comecei esse seminário chamado Seminário de Escatologia, o Alerta Final, a palavra do Espírito Santo foi comigo, foi essa: eu estou te chamando para colocar colírio nos olhos da minha noiva. A igreja precisa começar a enxergar coisas que ela ainda não está enxergando. E eu um dia posso voltar e a gente falar das 7 igrejas do Apocalipse. A última igreja lá, Laodiceia, é a igreja atual, o status final da igreja. Ele diz: eu aconselho que de mim compre colírio para os seus olhos. No contexto da igreja de Laodiceia, ela era produtora de colírio. Laodiceia tinha o maior campo medicinal da Ásia Menor. A especialidade dos laodiceianos era oftalmologia. Vinha gente do mundo inteiro e pagava tratamento caro, porque eles tinham o tratamento mais avançado para os olhos, e eles tinham o melhor colírio daquela época. Aí Jesus, escrevendo para a igreja, diz: eu aconselho que vocês comprem de mim colírio para os seus olhos. Eles faziam colírio, eles fabricavam colírio, eles tinham o tratamento mais avançado na medicina oftalmológica daquela época. E Jesus fala com eles assim: olha, a despeito de vocês terem medicina, a despeito de vocês terem colírio, a despeito de vocês atender todo mundo, vocês estão cegos. Eu aconselho que vocês comprem de mim colírio para
para os vossos olhos. Então Jesus Cristo entrou na igreja de Laodiceia como doutor oftalmologista. Ele olhou para a igreja de Laodiceia e diagnosticou na igreja de Laodiceia. Volta a repetir o estado final da igreja. Qual era o diagnóstico do doutor Jesus? Miopia. A igreja sofre de miopia. O que é miopia? É a facilidade de enxergar o que está perto, mas a dificuldade de enxergar o que está longe. A nossa igreja tem uma disfunção ótica, ela tem dificuldade de enxergar. A igreja só enxerga o que está perto, a igreja só enxerga dinheiro, só enxerga carro, só enxerga bem material, e não está errado, Deus faz tudo isso, mas eu não posso perder a visão daquilo que está lá na frente, porque aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não penetrou no coração do homem, é aquilo que Deus está preparando para aqueles que amam a Ele. Deus tem mais para nós, precisamos enxergar as coisas que estão lá na frente. Aleluias! O arrebatamento, queridos, é equivalente à primeira etapa da segunda vinda de Cristo. A minha teologia escatológica passa por alguns pontos. Eu sou um escatologista dispensacionalista, pré-tribulacionista, pré-milenista, futurista e literalista. São os posicionamentos teológicos que eu tenho defendido nos últimos 20 anos. Dispensacionalista, pré-milenista, pré-tribulacionista, literalista e futuro. Lógico que eu sei separar alegoria de literal. Eu não sou obtuso. Eu sei discernir o que é simbolismo e o que é literalismo. Já conversei com muita gente que pega toda a escatologia e joga no campo alegórico. Deixa eu te dizer uma coisa, tem muita coisa no Apocalipse que é símbolo, mas eu não posso colocar tudo na esfera de simbologia. Eu tenho que entender o que é a literalidade do texto. Então, queridos, o arrebatamento equivale à primeira etapa da segunda vinda de Cristo. O termo ali é parousia, ou parousia. É o que Paulo está dizendo. Volta no 13, rapidão. E eu acelero. Não desejamos, no entanto, irmãos, que sejais ignorantes com relação aos que dormem no Senhor, para que não vos entristeçais como os outros que não possuem esperança. Já expliquei. Porquanto, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, da mesma maneira devemos crer que Deus, por intermédio de Jesus, trará juntamente com Ele os que nele faleceram. 15. Afirmamos a todos vós, pela palavra do Senhor, que nós os que tivermos vivos, quando se der o retorno do Senhor, certamente não precederemos os que dormem nele. 16, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo, com ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Passa, logo em seguida nós que estivermos vivos, quem está vivo diga amém, seremos arrebatados com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor para sempre nos ares, para sempre nos ares. Uau! Verso 18. Consolai-vos, portanto, uns aos outros com estas palavras. Opa! Ele está falando de quem morreu? Ele está falando de quem estava vivo? Ele está falando de arrebatamento? Ele está falando do regresso iminente de Cristo? O contexto é escatológico. Ele diz: consolai-vos uns aos outros com essa palavra. Mas o consolo do crente não é casa na praia. Consolo do crente não é carro importado. Irmãos, eu sou pregador de prosperidade, eu sou pastor de igreja, eu não sou um aventureiro que vou ficar aqui 3 dias e pingar em outra igreja, não. Eu tenho ovelha no meu aprisco, eu tenho uma teologia equilibrada, eu sou um pastor moderado, eu tenho muito respeito de trás do púlpito. A minha teologia é uma teologia equilibradíssima, mas eu quero te dizer uma coisa: Deus prospera, Deus abençoa, Deus honra, mas o que traz consolo no meu coração não é nada que está na terra. O que traz consolo no meu coração é aquilo que eu estou esperando vindo do céu. Jesus vai voltar. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Uau! Você está aí, Elias? Se você dormir nessa mensagem, pai, tu desviou. Está recebendo, vaso? Está folgado esse menino meu.
Tem dia que lá na igreja eu prego, ele vira e fala assim: pai, esse culto seu é igual o culto da África, culto longo, você não para nunca, pai. Vamos lá. Tá, então deixa eu tentar explicar algo bem rápido e a gente avança. A segunda vinda de Cristo vai se dividir em duas etapas, porque a minha visão é dispensacionalista, pré-tribulacionista, pré-milenista. Se a minha escola fosse outra, a minha interpretação seria outra. Mas dentro do dispensacionalismo, a teologia ensina o regresso de Cristo em duas etapas. Quais são as duas etapas? A parousia e a epifaneia. Amanhã eu vou falar mais a respeito da epifaneia do que hoje, porque a epifaneia acontece no final do período da grande tribulação. O arrebatamento é Jesus vindo para a igreja. A epifaneia é Jesus vindo com a igreja. Tanto é que no livro de Apocalipse, amanhã eu vou abrir os 7 selos do Apocalipse. Eu preciso que você volte amanhã, 19h30, sabe por quê? Porque em Apocalipse nós temos 2 cavalos. No capítulo 6, nós temos um cavalo branco. No capítulo 19, nós temos outro cavalo branco. E as pessoas confundem quem é Cristo. Cristo é qual dos cavalos? Do capítulo 6 ou do capítulo 19? Isso a gente resolve na interpretação da abertura dos 7 selos no início do período da grande tribulação. Hoje eu vou me ater nesse primeiro momento a respeito da parousia, que é a chegada de Cristo. Paulo diz que ele fica nido da atmosfera, os mortos em Cristo ressuscitam primeiro, depois nós, os que tivermos vivos, serão. Pastor, por que os mortos ressuscitam primeiro? Por causa de justiça divina. Quem morreu em Cristo é a igreja triunfante, quem está vivo ainda é a igreja militante. Então é mais justo do que tudo que aqueles que morreram em Cristo sejam ressuscitados primeiro, depois nós, os que tivermos vivos, seremos juntamente com eles arrebatados, encontraremos o Senhor nas nuvens e estaremos para sempre com Ele na sua glória. Legal, gente, beleza. Agora eu vou ter que me aprofundar, eu preciso que você me dê um pouco mais de glicose cerebral. Eu vou consumir a sua mente o tempo todo. Veja bem, tem 3 posicionamentos de escolas escatológicas. Tem mais, mas 3 é o suficiente para um seminário tranquilo, que é o pré-tribulacionismo, o mid-tribulacionismo e o pós-tribulacionismo. Vamos lá, o próprio prefixo indica posição, pré, mid e pós. Tá, esses dias eu tive com um pastor, ele diz: ei, te admiro demais, você é um estudioso da escatologia, você é pré e eu sou pós. Eu disse para ele: tá, eu sou pré e você é pós. Eu falei: então você precisa ler mais a Bíblia e interpretar ela da maneira correta. Note que o que Jesus disse, o que está escrito e como interpreta. Nota que não é importante só o que está escrito, a maneira que você interpreta o que está escrito é tão importante quanto o que está escrito, porque se você não fizer a maneira correta de interpretação, aquilo que está escrito certo, nem você vira errado. Jesus disse o que está escrito e como interpreta. O problema não é saber só o que está escrito, é a maneira, porque a maneira que você interpreta infere na maneira que você crê. Se você crê errado, você vive errado. Ok? Então, as pessoas chegam para mim e dizem: uau, pastor, li a Bíblia toda nesse ano. E eu pergunto para elas o que você aprendeu, e elas não aprenderam nada, porque a Bíblia não é sobre leitura dinâmica, a Bíblia é sobre leitura meditativa. Deus diz para Josué: medita no livro de dia e de noite. Não é sobre o quanto você leu, é o que você aprendeu enquanto estava lendo. Então Jesus não está avaliando só o que você leu, mas o que você entendeu enquanto estava lendo. Muitas pessoas olham para o arrebatamento e tem 3 escolas escatológicas. Um vê o pré-tribulacionismo, o outro vê o mid ou mesotribulacionismo e o outro vê o pós-tribulacionismo. As 3 escolas escatológicas têm amparo bíblico. O prefixo indica a posição, pré é antes da tribulação, mid ou meso é no meio e pós é depois, no final. Eu não entendo, queridos, o mid ainda o cara fica no meio, mas o pós é tipo assim: Jesus deixa todo mundo passar por todo o período da grande tribulação. Quando o período da tribulação termina, é que ele volta. Se ele já me deixou passar pelo pior, então não precisa mais me resgatar. Tá, uau, não faz sentido no meu raciocínio teológico. Tá, pastor, tem 3 escolas escatológicas, pré, mid e pós.
A questão é, a igreja irá ou não passar pelo período da grande tribulação? Tá, pastor, tem pré, mid e pós. A questão é, pastor, a igreja estará aqui no período da grande tribulação? Olha, queridos, eu tenho muita responsabilidade, depois de muito tempo, em defender o pré-tribulacionismo. Eu creio que Jesus Cristo, Ele voltará para nos arrebatar antes do período da grande tribulação. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. A igreja do Evangelho Quadrangular é uma igreja pré-tribulacionista. Irmãos, quando eu fiz ali um bacharel de teologia na faculdade Isabela Hendricks, lá eu fui ensinado a respeito do pós-tribulacionismo, ali eu fui ensinado a respeito do dilúvio parcial, ali eu fui ensinado a respeito da mitologia de Jó, e ali então eu passei 4 anos da minha vida estudando uma teologia completamente ao avesso de tudo aquilo, e foi excelente, porque eu pude pôr à prova aquilo que defendo, aquilo que eu acredito. Eu continuo defendendo um arrebatamento pré-tribulacionista. A nossa igreja é pré-tribulacionista. A nossa declaração de fé é compilada por Aimee Semple McPherson, apoiado sobre o ombro de gigante, quando o Dr. White Pentecoste. Nós cremos que Jesus Cristo voltará para nos buscar antes do período da tribulação. Quando a trombeta de Deus soar, o seu nome será chamado, o seu corpo será glorificado, e eu e você entraremos no gozo do Senhor. Eu creio que Jesus vai nos buscar antes do período da grande tribulação. Você está comigo? Diga amém. Vamos mais. Pastor, por quê? Agora eu vou te dar 5 motivos. Porque não dá para levar só no grito. A fé não é cega. Não dá para levar só no grito. Pastor, por que somos pré-tribulacionista? Vou te dar 5 motivos, rápido, você vai ouvi-los e vai decidi-los. Primeiro, Deus nunca deixaria a sua verdadeira igreja debaixo do domínio do anticristo. Veja bem que quando eu estabeleço o verdadeiro, eu já estou estabelecendo o falso. Eu não sou obtuso para acreditar na totalidade, ok? Se tem o bonito é porque estabelece o feio, se tem o rico estabelece o pobre, se tem o negro estabelece o branco. Então, quando eu digo verdadeira igreja, é porque existe uma igreja falsa. Existe a igreja que é o trigo e aqui é o joio, e eu e você não temos competência para discernir trigo e joio, porque a parábola diz que só o Senhor naquele último dia que vai separar o joio do trigo. Então, irmãos, Deus não deixará a sua verdadeira igreja. Posso ser um pouco mais detalhado com vocês? A grande verdade seria melhor dita da seguinte forma: Deus vai tirar a igreja que está dentro da igreja. Essa é a palavra. Pegou? A gente fala a igreja, tá? Não é totalidade. É a noiva que está dentro da igreja, porque no final eu vou explicar quem é a igreja e quem está na igreja. Vamos comigo. Segundo, presta atenção, pastor, por que Deus não, por que somos pré-tribulacionistas? Porque Deus não deixaria a verdadeira igreja aqui. Mas segundo, vamos fazer um raciocínio matemático, olha para mim. Apocalipse do capítulo 1 até o capítulo 3, cita a igreja na terra 19 vezes. Se você hoje, quando acabar esse culto, começar a ler a Bíblia em Apocalipse, do capítulo 1 ao capítulo 3, vai citar a igreja na terra 19 vezes. Mas quando você chega em Apocalipse 4, verso 1, põe em tela, por favor. Apocalipse 4, 1 já é uma pré-figura do arrebatamento. Vou ler o verso para vocês. Depois destes acontecimentos, olha para mim, depois de quais acontecimentos, gente? Todo o tempo que você lê a Bíblia, você tem que fazer perguntas ao texto e obter as respostas. Se você não souber, depois desse acontecimento, o que ele vai falar agora não faz sentido, porque não tem conexão com o seu raciocínio. Depois destas coisas, quais coisas, igreja? Bom, se eu estou em Apocalipse 4, depois do Apocalipse 1, depois do Apocalipse 2 e depois do Apocalipse capítulo 3. Depois de tudo que eu já falei no 1, no 2 e no 3, olha o que aconteceu. Depois desses acontecimentos, observei uma porta no céu. E a primeira voz que eu ouvira, voz como de trombeta, falando comigo, chamou-me:
sobe até aqui, e eu te revelarei os eventos que devem ocorrer depois destes. Então nota que aí nós já temos uma pré-figura do arrebatamento. João está na terra, uma porta é aberta no céu, uma voz como de trombeta diz para ele: sai daí, sobe para cá, que eu vou te mostrar as coisas que vão acontecer no futuro. Ou seja, Apocalipse do capítulo 1 ao capítulo 3 cita a igreja na terra 19 vezes. Apocalipse 4:1 já temos uma pré-figura do arrebatamento. A igreja só volta a ser citada em Apocalipse 19. Valeu, chefe. Em Apocalipse 19, a igreja volta a ser citada. Por quê? Porque ela não estará aqui no período da grande tribulação. Se a igreja não é citada no período da grande tribulação, é muito fácil eu concluir que ela não estará aqui, senão ela estaria citada na terra. Algumas pessoas leem em Apocalipse 12, lá fala da mulher e do dragão. Pastor, essa mulher de Apocalipse 12, muitas pessoas me perguntam depois, porque tudo que eu falo gera muitas dúvidas, e às vezes não dá para tirar as dúvidas, e as pessoas falam, a mulher e o dragão, sabe, o dragão realmente é o dragão, a antiga serpente, diabo, Satanás, mas aquela mulher ali nunca foi a igreja. Aquela mulher é um termo usado por João para se referir a Israel, os judeus. Nunca na Bíblia a igreja foi nomeada como mulher, porque até mesmo na cultura judaica a expressão mulher tinha sentido negativo, vulgar. Por isso que em Apocalipse 13 você vê a mulher, mas aquela mulher não é igreja, aquela mulher é Israel, que está perambulando no período tribulacional. Tá, eu estou te dando alguns motivos porque somos pré, e eu preciso de mais glicose cerebral, eu preciso que você foque mais. Agora você vai começar a cansar, já tem uma hora que eu estou explicando alguma coisa que talvez você ainda não fazia sentido para você, e eu preciso que você se esforce por mais um tempo, tá, eu estou tentando trazer para você o porquê seremos arrebatados antes. A igreja verdadeira não ficará aqui, a igreja não é citada na terra no período da grande tribulação, mas tem um terceiro motivo, olha para mim por favor. A igreja hoje é chamada de noiva do Cordeiro, ou a igreja é chamada de virgem do Cordeiro. Quando você vai nas cartas paulinas, petrinas e joaninas, Paulo, Pedro e João nunca chamaram a igreja de outro nome que não seja virgem ou noiva. Mas quando você chega em Apocalipse 20, João lá em Apocalipse 20 não chama a igreja de noiva e nem de virgem. Lá em Apocalipse 20 a igreja virou esposa. O que uma mulher tem que fazer de noiva para virar esposa? Grita comigo: casamento. Querido, enquanto tiver o período da grande tribulação aqui na terra, selos, trombetas e taça, a igreja verdadeira estará num evento chamado Bodas do Cordeiro. Nós vamos entrar como virgem e como noiva, e vamos sair de lá como esposa do Cordeiro. Segura aí, silêncio, presta atenção. Estou te dando argumento porque sou pré-tribulacionista. Primeiro, Deus não deixaria a sua verdadeira igreja. Segundo, a igreja não é citada no período. Terceiro, a igreja hoje é chamada de virgem e depois da tribulação de esposa. Quarto, Deus não nos destinou para a ira. Assim como Deus salvou Noé do dilúvio, assim como Deus trasladou Enoque, assim como Deus salvou Ló de Sodoma e Gomorra, assim Deus também vai nos livrar do período da grande tribulação. Coloca para mim Apocalipse 3:10, olha o que diz a palavra do Senhor: porque destes atenção à minha exortação, quanto a suportar o sofrimento com paciência, eu igualmente te livrarei da hora. Grita comigo, diga da hora, diga da hora. Nota que ele não vai livrar na hora. Nota que ele diz que vai livrar da hora, isso muda tudo. Olha, da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. O que é livrar na hora e o que é livrar da hora? Livrar na hora é você estar passando e na hora ele te dá o escape. Livrar da hora é que quando acontecer você já não está mais aqui. Pegou? Tá, pastor, não estou convencido. Vamos para a Bíblia, 1 Tessalonicenses 1:10.
1 Tessalonicenses 1,10, enquanto aguardeis dos céus o seu Filho. Paulo está escrevendo para a igreja de Tessalônica, e Paulo está trabalhando com eles a respeito da volta de Cristo. Enquanto aguardeis dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou de dentre os mortos, e esse é Jesus, que nos livra da ira que certamente virá. Nota que a ira não é duvidosa, não é ocasional, não é sazonal, ela é certeira. Veja bem que ele está escrevendo para os seus membros da igreja de Tessalônica, e ele está dizendo, enquanto aguardeis do céu o seu Filho. Nota que os crentes daquela igreja deveriam manter a sua esperança viva no regresso de Cristo. Eu penso que essa é uma mensagem urgente, eu penso que essa é uma mensagem que deve ser anunciada com trombetas aos ouvidos da igreja. A igreja está esperando muito das coisas da terra, a igreja está esperando muito do dinheiro, a igreja está esperando muito dos recursos humanos e materiais. A esperança do crente está nas coisas do céu. Paulo está escrevendo para os seus ouvintes e dizendo, aguardais do céu. Alguém ouve essa palavra e diz, ei pastor, mas Jesus não volta nunca. Eu já vi pastor falando e dizendo que não prega na igreja dele a respeito da volta de Cristo. Uns não pregam porque não sabe, outros não pregam porque não acredita, mas Paulo está dizendo que o crente pode ter o pé no chão, mas o coração e o olho dele tem que estar no céu. Escute isso, talvez você está aqui dizendo, pastor, desde pequeno eu ouço essa conversinha, desde pequeno eu ouço esse mimimi, cuidado, Jesus vai voltar, ei, cuidado, Jesus vai voltar. Pastor, desde quando eu sou pequeno eu estou ouvindo falar que Jesus vai voltar, e Jesus não volta nunca. Paulo está escrevendo para os seus membros, e eles estão com dúvida a respeito da volta de Cristo, e Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele não termina, ele diz, enquanto aguardaste do céu o seu Filho. Note que não tem um ponto, note que tem uma vírgula, grita bem forte comigo, a quem ele ressuscitou de dentre os mortos. Escute isso, ele está mandando a gente esperar Jesus, mas quando Jesus ainda não voltou, ele diz, olha, se Jesus tivesse apenas morrido, não precisava esperar ele, porque morto não volta, mas Jesus Cristo morreu, e ao terceiro dia, ele ressuscitou. Nós podemos esperar, porque ele vai voltar. Ele calça a esperança do regresso na ressurreição. Ele diz, vocês podem esperar, porque aquele que morreu, Deus ressuscitou. Se tivesse só morrido, estava sem esperança, mas como morreu e ressuscitou, pode esperar, porque ele vai voltar. Para que ele vai voltar? Olha o texto, que nos livra da ira, que certamente virá. Vamos mais para a Bíblia, 1 Tessalonicenses 5, 9 e 10. Em nenhum momento eu vou citar outra coisa que não seja a Bíblia. A Bíblia interpreta ela mesma, essa é a maior ferramenta hermenêutica, porque Deus não nos designou para a ira. Nota que nós não fomos designados para a ira. Em Cristo Jesus, nós somos designados para outra coisa, para sermos contemplados pela salvação, por intermédio do nosso Senhor. Ele usa contemplado, é um termo muito comum em consórcio. Sua carta foi contemplada, você foi contemplado, você paga a prestação e foi contemplado. Todos nós estamos esperando ser contemplados, com a salvação por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 10, termina aí, ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, ele usa acordado para vivos, quer dormindo para mortos, vivamos unidos com ele. Nota que coisa fenomenal, ele chama de vivo, vivo e morto. Olha lá no texto, ele morreu por nós, para quê? Quer estejamos acordados, vivos, ou quer dormindo, no caso morto, vivamos unidos com ele. Ele chama de vivo, morto e vivo. Por quê? Porque quem está em Cristo, está vivo, amém? E aquele que morreu em Cristo, ainda que esteja morto, viverá. Não há morte, não há morte. Então o arrebatamento, ele tem essas escolas escatológicas. Tá, agora eu vou te dar o quinto e último motivo. Eu estou introduzindo para pré-tribulacionismo. A igreja verdadeira não fica,
A igreja não é citada num período. A igreja é chamada de virgem depois de esposa, porque houve o casamento. Quarto, a igreja não está destinada para a ira, mas para a salvação. Quinto e último motivo, por causa de uma palavra que Jesus deixou para nós. Essa palavra não é do pastor, essa palavra não é da igreja, essa palavra é daquele que não pode mentir, daquele que é a verdade, daquele que é o caminho, daquele que é a vida, é aquele que fala e tudo se dobra e obedece, e a palavra dele é: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e em mim também, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vos teria dito, eu vou vos preparar lugar, e se eu for vos preparar lugar, eu voltarei e buscarei vós, para que aonde eu estiver, vós estejais comigo também. Uau! Pastor, você gritou demais, não entendi nada, vou te explicar. Põe João 14. João 14. Não permitais que o vosso coração se preocupe. Tem 7 motivos pelo qual o coração dos amados discípulos estavam preocupados, não é assunto para hoje. Prega comigo, diga: credes em Deus. Prega também, diga: credes também em mim. Nota que Jesus não disse que era para crer só em Deus. Hoje aqui quem crê em Deus, diga amém. Quem crê em Jesus? Para mim, para você crer em Jesus é mole. Para os discípulos que estavam lá era a maior dificuldade, porque naquele momento existia mais de 2.000 Jesus. Pegou? Irmão, se você não conhecer o contexto histórico do texto, você vai ler e vai só ficar rodando em círculo. Por que eu não posso crer só em Deus? Por que Jesus disse: crê em Deus e também em mim? Porque eles tinham tudo para duvidar. Hoje, para mim e para você, crer em Jesus é mole. Ele já nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e resolveu a parada. Agora, naquela época ali, não, hein? Credes em Deus e em mim também. Porque tinha muitos que, inclusive o Tomé, que estava todo dia com eles aí. O próprio Tomé duvidava o tempo todo. Mas não acaba o texto por aí. Redobra a atenção, porque agora eu vou melhorar a interpretação. Verso 2. Na casa de meu pai, a palavra casa é oikonos em grego, lugar de comunhão, tá? Na casa de meu pai, no oikonos de meu pai, há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vós, portanto vou para preparar-vos lugar. A palavra lugar não é o espaço físico, é acesso, é senha. Tá, então deixa eu te confrontar aqui, Qual é a interpretação que está no seu consciente agora? Qualquer leitor leigo da Bíblia, quando lê isso aqui, na casa de meu pai há muitas moradas, muitos aposentos, se não fosse assim, eu não teria dito a vós, portanto vou vos preparar lugar. Verso 3, então ele foi preparar lugar, enquanto eu me for e vos tiver preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que onde eu estiver estejais vós também. Qual é a interpretação que está no coletivo? É assim: Jesus está lá no céu preparando uma casa para mim, e quando a minha casa no céu estiver pronta, ele vai voltar para mim. É o que o texto sugere da maneira mais superficial, mas é a maneira mais incorreta de interpretar o que Jesus está ensinando. Tem gente aqui que acha que Jesus Cristo é o pedreiro do céu. Ai, Jesus está lá no céu construindo a casa do pastor Ricardo. Ai, Jesus está lá no céu construindo a casa da Daniela. Ai, Jesus está lá no céu construindo a casa do pastor Castelo. Não, queridos, Jesus não está no céu fazendo nada. A minha Bíblia diz que Jesus está assentado à direita de Deus, o nosso Pai. Ei, veja bem, no Antigo Testamento tinha um tabernáculo, amém ou não amém? No Antigo Testamento, no tabernáculo, havia vários móveis, sim ou não? Mas não havia no tabernáculo um móvel. Qual era o móvel que não tinha no tabernáculo? Grita forte comigo, diga cadeira. Você está confortavelmente numa cadeira, sim ou não?
Pois é, mas lá no tabernáculo não tinha cadeira. Sabe por quê? Porque na antiga aliança a obra era imperfeita. O sumo sacerdote, o sacerdote oficializava de pé. Não tinha mesa, tinha propiciatório, tinha altar de sacrifício, tinha cortina, mas não tinha cadeira. A salvação era incompleta. O homem tinha que oficializar de pé. Mas quando eu vejo Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote, e ele está agora lá no tabernáculo celestial, ele não está de pé, ele está assentado. Pastor, Jesus está com preguiça? Não. Jesus está cansado? Não. Jesus assentado diz que a obra já foi feita. A obra de Jesus na cruz não precisa acréscimo e nem de decréscimo. Deixa eu te dizer, quando Jesus disse: eu vou vos preparar lugar, na minha e na sua cabeça parece que Jesus foi para o céu, mas não é isso que ele estava dizendo. Ele estava dizendo: eu vou preparar lugar. Ele estava falando da cruz. Nós não vamos para o céu porque Jesus foi para o céu, nós vamos para o céu porque Jesus primeiro foi para a cruz. É através da cruz que nós vamos para o céu. Quando ele fala assim: eu vou preparar lugar, eu vou preparar acesso, Jesus Cristo na cruz do Calvário é o acesso da nossa entrada no céu. Porque quando a gente lê ali, a gente acha que Jesus foi para o céu arrumar um lugar no céu. Mas o lugar para ir para o céu não foi arrumado no céu, foi arrumado na cruz. Uau! Então não é só o que está escrito, é a maneira que você vai interpretar esse troço. Então, queridos, presta bem atenção. Se você pegar os 66 livros, o Antigo Testamento 39, hebraico, algumas pequenas porções em aramaico. Então, quando você vai no Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento profetiza o nascimento de Jesus. Se você conseguir ler a Bíblia e não ver Jesus na Bíblia toda, você está lendo a Bíblia com o óculos errado. Irmãos, eu sou cristocêntrico. Eu amo Paulo, Abraão, Davi, Elias, mas ninguém foi na cruz. A Bíblia não é sobre Davi, a Bíblia não é sobre Elias, a Bíblia não é sobre Abraão, Davi. Esses são coadjuvantes. O protagonista da Bíblia chama Jesus. Se você estudou teologia, na hermenêutica, você foi ensinado a encontrar em cada livro da Bíblia o seu personagem central, e esse personagem é Jesus. Eu tenho que ver Jesus em tudo que está na Bíblia. A Bíblia não é sobre o homem, a Bíblia é sobre o Deus dos homens, no caso Cristo. Então o Antigo Testamento todo apontou para Jesus, ok? Quando se abre a Bíblia em Mateus, lá nasce um menino. Maria dá luz a toda a profecia da antiga. Tudo que os profetas da antiga aliança profetizaram se cumpriu no nascimento. Então o Antigo Testamento profetizou que Jesus ia nascer, e ele de fato nasceu. Quando você chega no Novo Testamento, nos evangelhos, nos biográficos, Mateus, Marcos, Lucas e João, profetiza que esse que nasceu morreria. Ele seria morto, seria crucificado. A Bíblia profetizou o seu nascimento, ele nasceu. A Bíblia profetizou a sua morte, ele morreu. A mesma Bíblia que profetiza nascimento, morte, foi a mesma Bíblia que profetizou a sua ressurreição. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Se você for em qualquer outro túmulo de grandes líderes, você vai ver que ali jaz os restos mortais deles. Lá estão os restos mortais de Dalai Lama, lá estão os restos mortais de Buda, lá estão os restos mortais de Confúcio, lá estão os restos mortais de todos os líderes das religiões. Mas quando você vai lá no Santo Sepulcro, lá está escrito: porque buscais entre os mortos aquele que Deus ao terceiro dia ressuscitou. Ele está vivo, ele nasceu, ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitado está. Opa, então está tranquilo, olha aqui, nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. Se eu creio no nascimento, na morte, na ressurreição, eu também creio na volta.
Vão comigo no pé do Monte das Oliveiras. Pegou? Jesus estava em corpo de glória. Jesus agora ia para um dos maiores eventos. Ele já tinha sido morto, crucificação, ressurreição e agora ascensão. Então agora nós vamos para a ascensão de Cristo. A ascensão de Cristo acontece no pé do Monte das Oliveiras. Me empresta a sua mente. Jesus está no pé do Monte das Oliveiras. Os discípulos estão lá. Há uma pequena multidão nesse momento. O corpo de Jesus, como num evento fenomenológico, começa a flutuar na frente de todo mundo. A minha cabeça de pregador fica vendo o argumento dos discípulos. Eu imagino Pedro olhando para Jesus flutuando, e Pedro dizendo assim: eu andei com ele sobre as águas, mas eu não sabia que o meu Jesus voava. Eu imagino Tomé cotovelando João, dizendo: João, tu ama muito Jesus, mas eu vou te dizer uma coisa, eu só estou acreditando porque eu estou vendo, porque se eu não estivesse vendo, se alguém me contasse, eu não acreditaria. Jesus está subindo, eles estão esbabacados, eles estão olhando para Jesus igual vocês estão olhando para mim, e Jesus está subindo nas nuvens. De repente tem dois anjos do lado de Jesus, eles viram para baixo e diz assim: varões e varoas, varões galileus, por que olhais para o céu? Este mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, é este mesmo Jesus que daqui a pouco vocês vão ver ele descer. Ele foi, mas ele vai voltar para nos buscar. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então tá, quando que será isso, pastor? Mas é assunto pra caramba aqui, mano. 8 horas, temos que acabar. Começou 7h30, 18h30, né? Pode mais um pouquinho? Aguenta mais um pouquinho, diga amém. Quando que será, gente? Põe Mateus 24:36. Senão amanhã também eu não desenvolvo nada, aí fica só pendência. Entretanto, a respeito daquele dia, ora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão exclusivamente o Papai. Mas Jesus não é Deus? Como é que ele fala que ele não sabia? Que ele estava falando Jesus homem, tá? E estava encarnado. Entretanto, a respeito daquele dia, ora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho. Estou já te respondendo porque que ele disse que não sabia mesmo sendo Deus, porque ali ele não respondeu como Deus, respondeu como homem, o encarnado, senão exclusivamente o Pai. Verso 37, vai. Como aconteceu nos dias de Noé, aqui está a chave, prega comigo, dias de Noé. Por favor, diga, dias de Noé. Assim também dará por ocasião a chegada do Filho do Homem, mas porque nos dias que antecederão ao dilúvio, o povo levava a vida comendo e bebendo, casando-se e oferecendo-se em matrimônio, até o dia em que Noé entrou na arca. Mais um verso, e as pessoas nem notaram, até que chegou o dilúvio, e levou a todos. Assim ocorrerá a vinda do Filho do Homem. Olha para mim rapidão, que eu tenho que acelerar, porque são 8 horas. Pastor, quando que vai ser? Deixa eu te falar uma coisa, mais importante do que quando é como, mas a curiosidade é quando. Pastor, dá uma pista, fala para nós mais ou menos o dia, para a gente ficar ligadinho. Deixa eu te falar uma coisa, quando é tempo, e tempo na Bíblia tem 2, Cronos e Kairos. O Cronos é o tempo do homem, ok? 8 horas, Cronos, mas é uma bela ignorância acreditar que no céu é 8 horas, ok? Na terra é 2023 para nós, para os judeus é mais do que 5.000 anos, não sei, calendário judaico. Então, aqui para nós o tempo já muda, imagina para Deus. Veja bem que curiosidade bíblica interessante. Deus diz para Adão assim: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que você comer, você o que, gente? Morrerá. Prega comigo, diga, no dia que comer, morrerá. Aí Adão vive 900 e tantos anos. Deus diz que no dia que ele comesse, ele o que, gente?
mas ele viveu mais de 900 anos. Aí alguém diz assim, não pastor, mas é espiritual. Não. Era literal a morte. Aí você vai para 2 Pedro diz que um dia para Deus é quantos anos? Um dia para Deus é como se fosse 1000. Deus diz para Adão, o dia que você comer, você morrer. E se ele morreu com menos de 1000 anos, então ele morreu no dia que Deus disse. Só para você entender que o tempo de Deus é diferente do homem. Pegou? No dia que comer, morre. Aí o cara vive mais de 900 anos, mas para Deus um dia é como 1000 anos, então se ele morreu antes de 1000, ele morreu no dia que Deus disse. Por isso que tem uns pregadores aí, cuidado com esse troço de internet. Toda hora tem um pregador lá, um Cristo, uma profecia que volta, direto e reto eles mandam para mim. E aí, meu irmão, e aí o quê? Nós agora saímos da pandemia, o tanto de gente que me ligou, que mandou mensagem, que me perguntou, é agora. Eu falei, vai ler a Bíblia, irmão. Eles estão achando que isso aqui é filme de terror. Não é isso não, queridos. A pandemia entrou classificado como sinal de gemidos. Lá no sermão escatológico, Jesus disse sobre pestes, sobre pandemias. Lá Jesus falou sobre proliferação de doenças. A pandemia classificou um sinal, entre tantos que nós temos da economia, no meio ambiente. Pegou? Pastor, quando é sinal? Irmão, sinal é quando a gente vê Israel sendo invadido pelo norte nas colinas de Golã, para começar a cumprir a batalha de Gog e Magog, Ezequiel 36 a 39, daqui a pouco. O dia que você vê Israel sendo invadido, principalmente pela Rússia e os seus aliados, Irã e Iraque, pelas colinas de Golã, pelo seu norte, aí sim, aciona outro sinal, aí entramos de fato na contagem regressiva. Pandemia está classificada. Eu preguei na época da pandemia uma mensagem, preguei tanto o que Deus estava fazendo através do coronavírus, mas eu preguei essa mensagem mais de 12 vezes naquele período. Sabe, queridos, deixa eu te dizer uma coisa, as pessoas ficam espantadas, por quê? Por causa da ignorância bíblica a respeito do que nós estamos falando aqui. Então, Jesus dá um sinal aqui da volta dele. Jesus não volta no Cronos, Jesus volta no Kairos. Você já notou que todo mundo que datou a volta de Jesus hoje é herege? Fala para mim aí um que acertou a volta de Jesus. Ninguém, porque Jesus não volta no Cronos. O tempo dele é outro, é Kairos. Quem vai saber isso, irmão? Só Deus. Mas aqui tem uma pista. Volta lá, volta no 36. Olha a pista. Passa 37. Como aconteceu nos dias de... Aí tem uma pista, dias de Noé. O que Jesus está se referindo ali? Ao primeiro juízo divino. Qual que foi o primeiro juízo divino? O dilúvio. Gênesis 6, Gênesis 7. Jesus não dá dia, Jesus não dá hora, Jesus dá uma pista. Aí o que eu tenho que fazer como estudante da Bíblia? Ir lá para Gênesis 6, 7, descobrir o que estava acontecendo lá, contextualizar com o que está acontecendo aqui. Se aqui estiver acontecendo o que estava acontecendo lá, então a volta está perto. Pegou? Não tem, irmão, não tem pavão, não tem, é simples o negócio. Simples assim, não é eu não, como aconteceu nos dias de Noé, assim também será dado por ocasião a chegada do Filho do Homem. 38, por favor, sonoplasta. Porque nos dias que antecederam o dilúvio, o povo levava uma vidinha, comendo, bebendo, casando, oferecendo-se matrimônio, até o dia em que Noé entrou na arca. Vai, 39, as pessoas nem notaram, até que chegou o dilúvio e levou a todos. Assim ocorrerá a vinda do Filho do Homem. Opa, vou dedicar um tempo, vou terminar aqui, tá? Porque amanhã tem mais. Quem me ajuda voltando amanhã 19h30, diga eu. Então tá bom, vamos lá, vou parar por aqui que eu sei que é muita coisa. Para mim não é, que eu já estou acostumado a fazer isso, mas para você que talvez está ouvindo pela primeira vez. Ele disse, vinda de Cristo com dias de Noé. Tá, vamos lá. Noé gastou mais de 100 anos para construir a arca.
Aquela arca era a pregação, arrependei-vos. Noé tinha tudo para não construir a arca. Vamos lá. Noé vivia a 500 quilômetros da praia, quase daqui em Guarapari da praia. Segundo, nunca havia chovido na terra, até em Gênesis 6. Se você é um bom estudante da Bíblia, até Gênesis 6 o globo terrestre era Pangeia. A Bíblia só cita ilhas e continentes depois do dilúvio, porque no dilúvio houve a movimentação das placas tectônicas dividindo o planeta em continentes. A teologia é objeto de estudo, irmão, é geografia, psicologia, a teologia é tudo. Teologia não é enfim, não, é tudo. A Bíblia só cita ilhas e continentes depois do dilúvio. Noé tinha todos os motivos para não construir a arca. O planeta Terra era Pangeia, a espécie de um ovo. Tanto que agora a NASA, pastor, a NASA provando que o planeta Terra está se reagrupando a estado original da Pangeia, remontando os primeiros mods do planeta original, a reaproximação continental. Noé tinha tudo para não construir arca, nunca havia chovido, morava a 500 quilômetros da praia. Todo mundo riu, debochou, gozou da cara dele, chamando ele de velho gagá, arcaico, ultrapassado. Na época de Noé só tinha dois públicos, ele e a família dele que era crente, o resto do mundo que era ímpio. Todo mundo debochava e não acreditava no Noé, até que a arca veio, até que o dilúvio veio, choveu de cima para baixo, de baixo para cima, e então quando veio a chuva, as águas começaram a subir. Diz a Bíblia que a população batia desesperado na arca, para poder dizer: Noé, 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 abra a porta. E Noé disse: não posso abrir a porta, porque a mão que fechou para o lado de fora. Irmãos, nós estamos vivendo os dias de Noé, irmãos. Pastor, por que Deus mandou o dilúvio? Por causa do crescimento e multiplicação do pecado. Jesus disse que nessa geração o amor de muitos tem se esfriado, porque o pecado, a iniquidade tem se multiplicado. Nunca houve uma geração que multiplicasse tanto o pecado em quantidade e intensidade quanto a nossa. Por que Jesus volta agora? Porque os nossos dias se assemelham aos dias de Noé na questão de intensidade e multiplicação de pecado. Essa é a pista que ele deixou para nós. Tá, pastor, Jesus volta. E agora? Nossa, irmão, tem tanta coisa aqui. Tá, mas eu prometi que vou acabar, porque amanhã tem mais. Tá, pastor, chegou no céu. Vamos chegar no céu, amém ou não, gente? Deixa eu ver se vocês estão prestando atenção. Quem aqui vai ficar feliz quando Jesus voltar? Não. Ninguém aqui vai ficar. Todos nós iremos subir. Nós vamos subir, irmão, não é ficar não. Estou falando que eu tenho que parar, que agora você já está cansado. Pastor, chegamos no céu. O que é que rola no céu? Primeiro acontece o Bema, é uma outra conversa. Bema é tribunal de Cristo, não é julgado o obreiro, mas as obras do obreiro. Quais obras? 6. Ouro, prata, pedra preciosa, madeira, palha e feno. Quem que é o parâmetro do julgamento? O fogo. Quem não tiver obra será salvo. Salvo como que do fogo. Uma coisa é ser salvo, outra coisa é ser vencedor. Aí complica mais, quer ver? Uma coisa é ser salvo, outra coisa... Vai no Apocalipse depois, tem 7 igrejas. Não tem nenhuma promessa para o salvo. Toda promessa lá é ao vencedor. O que é ser salvo? É crer. Quem que crê em Jesus, diga amém. Pronto, isso é ser salvo. Agora, ser vencedor depende de obras. Assim que a igreja é arrebatada, ela passa num tribunal. Quer ver? Deixa eu dar um exemplo clássico, redobra atenção. Vai para a cruz comigo. Tem 2 ladrões, ok? Um ladrão diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no céu o quê? Lembre de mim quando entrares aonde? No reino. O que é que Jesus respondeu? Hoje estarás comigo no
Nota, pastor, que ele pediu para ir para um lugar e Jesus levou para o outro? Jesus não levou ele para onde que ele pediu, não. Lembra-te de mim quando entrares no reino. Jesus falou, não, hoje comigo você pode estar no paraíso. Por quê? Paraíso é o lugar dos salvos, mas para reinar com Cristo no reino milenar, tem que ser um vencedor. Para ser vencedor tem que ter obra. Para ser salvo basta apenas crer em Cristo. Uma coisa é ser salvo. Irmão, eu estou te falando que o assunto é de Deus. É um assunto que merece um estudo muito bem detalhado e profundo. Por quê? Porque salvo nós já somos. Mas cadê as obras? O que significa a obra de ouro, de prata, pedra preciosa, madeira e palifeno? É o bema, o tribunal de Cristo. Beleza. Uma conversa para outros encontros, se Deus permitir. Tá, e depois? Aí sim bodas. Aí sim casamento. Aqui eu termino aqui. Como que vai ser o casamento? Imagina agora, me empresta sua mente para a gente acabar com isso. A igreja arrebatada já aconteceu, os sinais dos fins dos tempos, Jesus já nos levou, nós já fomos glorificados, corpo transformado, já passamos pelo bema, agora vamos entrar nas bodas do Cordeiro. Dá para explicar, pastor? Dá para arranhar, bem pouquinho. Pensa comigo agora, um salão lindo, bem bonito. Usa a sua imaginação agora criativa. Imagina os anjos, todos arcanjos, querubins, serafins, todos preparados, os instrumentos, teclado, baixo, bateu tudo pronto para tocar. Imagina lá no pé do altar, eu estarei lá, você estará, a noiva adornada, aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. Tem alguém aqui? Diga amém. Eu e você estaremos lá no pé daquele altar, no fundo lá atrás do trono, a voz que comanda o universo, a voz que chama as estrelas pelo nome, aquele cujo pega toda a areia do mar e as águas do oceano na palma da sua mão. Ele vai dar a palavra de ordem. Lá atrás os portões celestiais vão se abrir e nós vamos ver entrar o noivo. Naquele dia o noivo vai entrar. Segura aí, pastor, como é que o noivo vai estar? Ele vai estar assim, na cabeça dele há várias coroas, e a palavra coroa ali é diadema, é coroa de rei. O rosto dele vai brilhar mais do que o sol, dos seus olhos uma espada, um fogo que vai sair da sua boca, uma espada afiada, os seus pés reluzentes como latão tirado do fogo. Ele vai estar vestido de branco, salpicado de sangue, ele vai ter um cinturão de ouro, e na coxa direita vai estar escrito: eu sou o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Uau! O casamento. Fica de pé, vamos terminar. Amanhã a gente continua. Chama mais um, põe lá na sua rede social, me marca lá, Pastor Castelo Branco, que eu também divulgo, também sou propagador dessa obra. Queridos, a igreja arrebatada, e na terra vai acontecer o período da grande tribulação. O que é grande tribulação? Deixa eu te preparar para amanhã. A grande tribulação é um termo técnico utilizado no cenário profético para designar um tempo futuro de 7 anos. Esses 7 anos se subdividirão em 2 períodos de tempo, os primeiros 3 anos e meio, os últimos 3 anos e meio. Nesse período Deus derramará 3 classes de catástrofe sobre o planeta Terra, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças, lembrando que as 7 trombetas são pior do que os 7 selos, lembrando que as 7 taças são pior do que as 7 trombetas, lembrando que o 7º selo toca a primeira trombeta e que a 7ª trombeta derrama a primeira taça. Deu para pegar? Diga amém. Então é sua vez. Então tá, você volta amanhã que a gente repete devagarzinho para você pegar esse trem. Fecha o olho, põe a mão no seu coração. Pai,
Obrigado por essa noite, Pai. Obrigado, Pai, pela vida do pastor Ricardo. Pai, obrigado pela IEQ, Pai, Água Branca. Ó Deus, obrigado por cada ovelha desse rebanho. Ó Deus, obrigado pela oportunidade de ministrar ao coração desta igreja. Eu declaro Maranata, Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Eu declaro o nosso nome escrito no livro da vida. Eu declaro nesta noite, pelo poder que há no nome de Jesus, o nosso nome será chamado, o nosso corpo será glorificado, e nós adentraremos a nossa pátria celestial. Oh Deus, nós te louvamos pela obra redentiva de Jesus na cruz do Calvário. Deus, que nesse momento o nosso coração se renda diante da sua presença, e que nós possamos declarar nesta noite que nós ansiamos, que nós desejamos pela volta iminente de Jesus Cristo. Eu declaro nesta noite que Jesus salva. Eu declaro nesta noite que Jesus cura. Eu declaro nesta noite que Jesus batiza com o Espírito Santo. Mas eu declaro nesta noite que Jesus Cristo, Ele breve voltará para nos buscar, que Jesus está às portas, que a igreja será arrebatada, a igreja será promovida. Que o Espírito Santo tome essa mensagem e faça uma transformação em cada vida. Pai, assim eu oro em Cristo Jesus. E quem recebe diga amém. Aplauda bem forte a palavra do Senhor.